Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto da área de biologia, ligado à nossa formação em relação a sistema reprodutor, né? Nós falamos no primeiro bloco o sistema reprodutor feminino. Nós vamos falar agora sobre o sistema reprodutor masculino, tá? Que vocês façam um bom trabalho. Observem as folhas que são entregues a vocês na sala com relação ao estudo dirigido, né? Que por aqui eu vou encaminhar na sala para vocês, para poder ter um roteiro bonitinho. As folhas os blocos são para cortar, viu, gente? Corta, faz a composição no caderno, acompanha essa aula invertida aqui, que vai explicando passo a passo em relação aos assuntos colocados para vocês, referente ao sistema reprodutor masculino. E em sala a gente tira as dúvidas. E é importante que você faça esse tipo de trabalho exatamente para que a gente possa ter uma participação mais enfática de vocês. E, lógico, a participação de vocês vai pontuando também, certo? Então, vamos dar início à nossa programação de hoje, né, que é referente ao sistema reprodutor masculino. Vamos postar aqui a parte do slide, né, que ele está legalzinho aqui para vocês. Então, vamos lá. O nosso bloco 1 foi sistema reprodutor feminino, e agora nós vamos ver o sistema reprodutor masculino. É interessante que você identifique as partes, né, dos componentes de cada um deles, que é a grande sacada que você tem, como é colocado nessa imagem. Então, vamos lá. Identifique os números, vamos começar aqui. Ó. O número 1, aqui embaixo, né, seguindo a seta, é essa bolsa que envolve a região e protege os testículos, chamada bolsa escrotal, também chamado saco escrotal ou escroto. Tá? O número 2 é testículo, o número 3 é epidídimo, depois seguindo esse canal aqui, que é o chamado canal deferente. O 5 aqui segue a que a gente chama de vesícula seminal. O 6 é um canal que corre dentro da próstata, então é chamado canal eferente. Cuidado para não fazer confusão. Este canal aqui chama-se deferente. Este canal que corre dentro da próstata é chamado eferente. É só tirar o D. O 7 é toda essa glândula aqui chamada de próstata ou glândula prostática. O 8 aqui está representado a uretra, que segue aqui um canal comprido, tá vendo? Que corre ao longo do órgão, que esse órgão aqui é chamado de pênis. O 9 é um tecido esponjoso, chamado corpos cavernosos da uretra, e o 10 chama-se corpos cavernosos peniano. Okay? Aqui ainda cabe um detalhe aqui, que a cabeça do pênis é chamado de glande, tá? Que é colocado aqui para vocês. Mais para frente a gente deve falar a respeito das particularidades de cada um deles, viu? Esse X que aparece, né, ele explica o que representa esse X, é uma das cirurgias mais rápidas que acontece no mundo. Isso aqui, quando o homem não quer ter mais filhos, ele faz uma cirurgia, né, de um corte mais ou menos de 1 centímetro lateral, tem uma agulhinha que puxa esse vaso para fora, nesse canalzinho, corta-se, e ele faz uma cirurgia de esterilização chamada vasectomia. Né? Faz de um lado e faz o outro, porque são 2 canais, são 2 testículos e 2 canais, são alguns pares, né? Então precisa fazer essa cirurgia aqui rapidíssima, não passa de 20 minutos essa cirurgia aqui. Faça o esquema do trajeto do espermatozoide. Onde o espermatozoide é fabricado, né, onde ele nasce, é aqui, ó, no testículo. Depois ele é desviado aqui para o epidídimo, onde ele fica armazenado um determinado tempo, processamento chamado maturação. Aqui ele sai lerdo, sem bater o flagelo. Aqui os flagelos se tornam ativos. Depois ele começa uma longa trajetória de sair do corpo masculino e ir para fora. Então ele passa pelo canal deferente, tá? Depois ele passa pela vesícula seminal, acompanhando a seta. Depois ele passa pelo canal eferente, que corre dentro da próstata. Depois ele cai na uretra, e na uretra ele sai para fora do organismo, num sistema, né, num fenômeno que a gente chama de ejaculação. Tá? E a qual o homem atinge o fenômeno chamado também de orgasmo ou clímax, numa relação sexual. Diferencie esperma de espermatozoide. Isso aqui é uma confusão muito grande que as pessoas fazem quando você faz o efeito comparativo desses 2 eventos. Espermatozoide é uma célula germinativa, é um gameta masculino. Ele é produzido aqui, ó, no testículo. Esperma é um somatório de líquidos, né, e de célula, porque o esperma ele tem na sua constituição células germinativas, que são espermatozoides, a secreção da vesícula seminal, que é chamado de sêmen, e também a secreção da vesícula prostática, né, que é o chamado líquido prostático. Então, o esperma é um somatório de testículo, sêmen e mais o líquido prostático. Aí forma um conjunto chamado de esperma. Quando o indivíduo faz a vasectomia,
os testículos, não saem mais os testículos dos espermatozoides. Então, só sai durante o esperma a secreção da vesícula seminal e a secreção prostática. Mas é um esperma que a gente chama de esperma incompleto. Desmistificando aquela ideia que as pessoas falam, quando o homem faz uma vasectomia, ele não consegue mais colocar o esperma para fora. Mentira, consegue sim. Durante a ejaculação, sai normal, porém sem os espermatozoides. Então, ele fica impossibilitado de gerar filhos, tá? Nessa condição aí. Vamos lá. Essa aqui é a parte interessante, que é o quadro que você tem da visão de um pênis de uma pessoa, pode ser até de uma criança, né? Em que ela passa por um fenômeno chamado circuncisão, que é conhecido isso aqui como fimose. É uma prega de pele que recobre a cabeça do pênis e faz um corte ao redor de... Então, a palavra circuncisar significa... Cisar é cortar. Circun significa ao redor de. Então, ele tira essa prega de pele, né, que muitas vezes a pessoa tem até uma dificuldade de colocar, expor a cabeça do pênis para fora para efeito de higienização, que é importante que ele faça essa higienização, porque acumula uma secreção chamada esmegma, que dá mau cheiro, inflama, coça. Então, depois de ele fazer a cirurgia, a cabeça do pênis fica totalmente exposta, né? E aí, consequentemente, diminui os quadros de infecção. Existe até uma suposição, uma hipótese aí, né? Então, um caso está sendo investigado, que as mulheres que têm menor índice de câncer de colo uterino no mundo são as judias, né? Na parte lá de Israel. E estão apontando que provavelmente deve ser esse hábito, porque todo judeu é circuncisado ao nascer, né? Então tira essa prega de pele na criança e deixa a cabeça do pênis exposta e fica mais fácil até para efeito de lavar. Porque o esmegma se dá nessa dobradura dessa região da cabeça do pênis, que é chamado de glande, e fica um líquido amarelo, branco amarelado, que ele purga, ele dá uma coceira, dá um prurido, e isso torna extremamente essa área irritada, né? Então a pessoa tem que fazer esse tipo de exercício, até os médicos orientam as mães, né, que puxam essa pele aos poucos para fora, para que realmente ela folgue, né? Porque se deixar ela torna-se estreita e a criança fica com dificuldade então de limpar, fazer a boa higienização do pênis. É um cuidado que a mãe tem que ter em relação a essa postura aí. Aqui você tem um sistema que vai identificar as letras e também deve-se explicar a respeito de algumas funções. Nós, em alguns quadros vão surgir aí, vai ficar uma questão um pouco mais longa, porque nós vamos ter que estabelecer as diversas funções das estruturas reprodutivas que estão colocadas aqui. Ó. Então vamos continuar na letra aqui. Ó. A letra A é um tecido, né, uma prega de um tecido, em que ela reveste toda a região dos testículos, né, cobre a porção externa, é chamada de bolsa escrotal, ou simplesmente saco escrotal, ou simplesmente escroto. Tá? A letra B é testículo, a letra C é um epidídimo, depois você tem um canal aqui na letra D, que é o canal deferente. Aí segue a letra I aqui, que é a próstata, sem a letra E aqui, que é a chamada vesícula seminal, né, porque ele entra por trás aqui, e a vesícula seminal liga esse canal. Tem a região da letra E, tá vendo? Nos dois lados, ó, porque são órgãos pares, né? Essa informação, por isso que o B aparece duas vezes, ó, o C aparece duas vezes. A letra D também deveria aparecer duas vezes aqui, porque isso aqui também é canal deferente. Mas aí você tem aqui, ó, dois canais eferentes. O canal eferente dessa via aqui, ó, passando por dentro da próstata, e o outro canal eferente passando também pela via prostática aqui, ó, que correm dentro da próstata. Então é interessante você ter um canal deferente aqui e um canal eferente dentro da próstata. A letra I é a glândula prostática ou simplesmente próstata. Aqui, BL-URT, chamada glândulas bulbouretrais, ela lubrifica o canal uretral no momento da passagem do esperma. Né? A letra G aponta exatamente para essa estrutura aqui, que é a formação da uretra, né? Foi feito aqui o canal uretral. Pode ser uretra ou canal uretral. E a letra H aponta para os corpos cavernosos. Você tem dois tipos de corpos cavernosos que você pode visualizar aqui, ó. Corpos cavernosos penianos e corpo cavernoso uretral, porque ele vai ao lado a lado, né? Ele reveste toda a região da uretra até a região da glande, que a letra F significa a glande, que é a região da cabeça do pênis. Então tá aí. Essa questão aqui, essa imagem, vai demorar um pouquinho mais a apresentar, porque vai falar sobre estrutura e função, que é o esquema clássico do sistema reprodutor. É a imagem clássica, né, do sistema reprodutor masculino, então vamos lá. Identifica os nomes e as funções das estruturas ao lado indicadas pelas letras. Vamos começar com a letra A.
A letra A aponta para a bolsa escrotal ou saco escrotal. É uma prega de pele interessante porque ela controla a temperatura dos testículos, né? Quando a temperatura está muito quente, ele desce, né? É a região do saco escrotal, ele acaba ficando mais arriado, afastando os testículos do corpo para ele esfriar, né? Mantendo o testículo mais frio, porque se esquentar demais ele pode deformar o espermatozoide. E quando está mais frio, ele encolhe, né? Então é interessante que esse elemento sobe e desce de acordo com a disponibilidade da temperatura que tem. Então ele controla a temperatura que é favorável para a formação dos espermatozoides. A letra B, que é o testículo, ela mostra que é a região de uma glândula que também é chamada glândula anfícona, porque ela faz dois papéis. Ela tem um papel de formar os gametas, né, o gameta masculino, que é o espermatozoide, e também de produzir hormônio, né, que é a testosterona, que define os caracteres masculinos, né? Aumenta a massa muscular e a massa muscular, e assim vai. Há um engrossamento da voz em função também das ações que a glândula, que esse hormônio chamado testosterona é capaz de fazer em relação às cordas vocais, engrossando as cordas e, consequentemente, a voz se torna mais grave, né? Que é característica do sexo masculino. A letra C apresenta uma estrutura que é chamada epidídimo, que fica sobre os testículos, é uma região de maturação dos espermatozoides. Então, os espermatozoides, quando vão para essa área, eles vão um pouco móveis, e à medida que eles vão passando um pouco no tempo, ele vai se tornando mais ativo e passa a movimentar mais os seus flagelos, né? Para que ele possa, então, viajar, né, ao longo de todo esse sistema aqui, tem todo esse trajeto aqui, até ser lançado para fora do corpo. Tá? A letra D refere-se aos canais deferentes. Esses canais deferentes são canais de vias espermáticas, elas transportam o espermatozoide do epidídimo em direção à vesícula seminal, que é essa bolsa que está aqui em cima. Tá? E é essa estrutura que sofre uma cirurgia chamada vasectomia, tá? E que torna-se um homem com esterilização. Essas duas glândulas aqui são chamadas glândulas bulbo-uretrais. Bulbo-uretrais. Ela produz um líquido que lubrifica esse canal aqui da uretra, né, para a passagem posterior, para facilitar o efeito do tráfego da passagem do esperma, nesse efeito dessa via aqui. A letra F aponta para a glândula, essa parte rosada aqui, é a chamada glândula prostática ou próstata. Ela é responsável pela produzir o líquido prostático. Nesse líquido prostático tem substâncias que vão tentar neutralizar a acidez vaginal para proteger os espermatozoides e dar tempo dele sair da vagina em direção ao útero. E ele faz parte da composição do esperma, tá? Que é o líquido prostático. Na letra G, você tem a formação da vesícula seminal, que produz o nome sêmen, né? Que é um líquido também que tem com substâncias nutritivas, principalmente um açúcar especial chamado frutose, né? E esse tipo de açúcar, no caso, alimenta também as células gaméticas, que estão aos milhares aí, né? Acima de 300 milhões, que vão passar por esse percurso aí. Então, é uma galera grandona, né? Que tem que passar aqui, tem que alimentar e seguir o trajeto, que a viagem dele não é fácil não, viu, gente? Só de ele sair do testículo em direção à uretra, ele nada o equivalente a 15 quilômetros. Então, o bichinho é um campeão olímpico. E, além do mais, ele tem para as outras regiões, que é o inferno. Caiu na vagina, é o inferno. A vagina mata quase tudo, né? Porque a vagina é ácida e essa acidez vaginal acaba matando os espermatozoides. Quem o protege dessa acidez é a próstata, né? Que ele produz um líquido alcalino. Esse líquido alcalino, então, neutraliza um pouco essa acidez para dar tempo do espermatozoide sair dali. Mas muitos deles morrem, né? Contato imediato ali. Na letra H, existe essa bolsa aqui que não faz parte do sistema reprodutor masculino, mas ele retém a chamada bexiga, é a chamada urina, né? Que é a bexiga urinária. Repare que a bexiga urinária ela tem um canal, né? E este canal que sai da bexiga urinária, ela entra em contato também com a uretra, e as duas vias são em comum. Esse é um detalhe interessante. A uretra, ela faz um papel duplo. Ela serve ao sistema urinário, porque ela permite passar a urina, e serve ao sistema reprodutor, que permite a passagem do esperma. Só que os dois funcionam de modo alternado, né? Quando passa urina, não passa esperma e vice-versa. A letra I, exatamente essa incumbência que você tem aqui na formação dessa via, né, desse canal aqui que é chamado uretra. E essa uretra aqui, ela permite a passagem
de esperma ou de urina de modo alternado, porque aí são intercalados. É por causa disso que algumas meninas, né, e até algumas mães que foram orientadas de forma equivocada, ficam achando que ela faz xixi pela vagina, porque ela acha que o sistema é conjugado igual ao do homem, não é não. O sistema reprodutor feminino e o sistema excretor feminino são independentes. A mulher tem a vagina e tem a uretra, independente. O homem não, ele só tem a uretra e a uretra passa as duas coisas. Passa o esperma, que provém dos óvulos reprodutivos, e passa a urina, só que de modo alternado. A letra J representa o chamado corpos cavernosos penianos. O corpo cavernoso que se concentra na cabeça do pênis, tem essa região chamada de glande, tá? E é um tecido esponjoso. Uma vez uma menina perguntou se pênis é osso. Eu falei, eu nunca vi osso inflável, né? O osso não enche, desinche. Na realidade, o tecido, ele é um tecido, lembra uma esponja de lavar prato toda parada. Então, o que endurece o pênis, né, quando vai sofrer uma excitação sexual, e que é, curiosamente, um processo também involuntário, que o homem não controla. Às vezes, do nada, ele sofre uma ereção, às vezes está comendo na mesa e, de repente, o bichinho lá resolve aumentar de tamanho, porque o controle é involuntário. Lógico que durante um efeito de uma visualização de ordem sexual, né, um estímulo sexual, ele então, dentro desse estímulo, passa a sofrer o maior fluxo de sangue para essa área. Esse fluxo de sangue cai dentro dessas cavidades, por isso são chamados corpos cavernosos, que são pequenas cavernas. Ela se enche de sangue e promove, então, o aumento do pênis e a ereção peniana, né, que isso é chamada ereção peniana. E aí, então, seria a função dele. E fica por um determinado tempo até depois passar e depois haver o fluxo, normalmente, da saída do sangue da parte do pênis voltar. Ele sofreu um efeito de um não endurecimento, né, uma deflexão, e aí, consequentemente, ele perde a capacidade eretiva, né, que é diferente da mulher. A mulher, normalmente, quando ela é treinada por um processo ligado à reprodução, ela pode ter orgasmos múltiplos, o homem não. Ou ele tem que dar um tempo para ele ter um orgasmo, aí dá uma paradinha, depois, mais para frente, quando descansando um pouco, ele vai para outro orgasmo. A mulher, curiosamente, é uma máquina de fazer sexo quando ela é treinada para isso. O homem, infelizmente, não tem essa propriedade que a mulher tem, tá? Agora, como fala, é tudo uma questão de treino, né? Sexo, você não sabe fazer sexo, você aprende a fazer sexo, né? E aí vem uma situação bem interessante em relação ao comportamento masculino. É um jogo de paciência, né? Um jogo de treino, de paciência que a pessoa tem que ter, da intimidade entre os dois casais. E essa relação que o homem tem durante o ato sexual, se ele conseguir controlar a sua capacidade de ejaculação, né? De atingir o clímax antes da mulher, quer dizer, se ele fizer, no caso, a mulher entrar em orgasmo primeiro, depois ele atingir o orgasmo logo a seguir, ou depois, mais tarde, aquela coisa toda, aí pode-se dizer que ele está bem treinado. Porque normalmente o homem tem, durante a relação sexual, uma excitação muito rápida e atinge o orgasmo muito rápido. Esse fenômeno a gente chama de ejaculação precoce, e isso tem que ser tratável. Mas isso é tratável como? Com treino, né? Isso tem que ser bem trabalhado na cabeça do indivíduo para que ele realmente possa controlar mais o seu ato. Então, isso exige do casal um jogo de paciência e de muita comunicação para evitar com que a pessoa tenha esses orgasmos, porque acaba frustrando a mulher. Esses orgasmos muito rápidos que vem do homem, né, que chama de ejaculação precoce, acaba sendo um problema na relação de um casal. É porque deixa a mulher insatisfeita, ela fica sempre na saudade, né, entre aspas. Ela não consegue atingir um orgasmo. Então, essa responsabilidade no ato sexual também é masculina. Porque aí você fala, mas por que tem pessoas que é assim? É medo. É aquela situação, medo de ser flagrado, então ele prefere ter um orgasmo mais rápido para ninguém pegar ele na surpresa. Aí você vem lá da base da adolescência, aquela coisa toda, quando uma criança começa a descobrir os órgãos sexuais e parte para o sistema chamado masturbação, né? Que é a fase do banheiro demorado, né? Que acontece com os meninos, essa fase que está se descobrindo. Pode saber que nesse caso aí, ele, para não ser flagrado pelos pais, ele prefere atingir um orgasmo mais rápido. Isso fica incutido na cabeça dele, que todo ato sexual que ele tem que fazer, ele tem que ser rapidinho, para não ser flagrado. Aí exige um novo treinamento, né, da mente dele, para que realmente ele consiga satisfazer uma mulher durante o ato sexual também. Essa ideia equivocada de falar que os dois têm que atingir o orgasmo junto, isso aí é pura palhaçada.
Há uma coincidência? Mas acontecer sempre no mesmo pique, vou te contar, moço. Ou o casal é muito fera, ou então ele é muito fictício. Porque é muito difícil atingir orgasmos simultâneos. Pode acontecer? Pode, mas assim, isso exige um tempo de preparo, né, dos dois, uma sintonia muito grande para acontecer orgasmos simultâneos, tanto do homem como da mulher. O interessante no casal, a evolução dele normal, é que o homem consiga fazer a mulher atingir o orgasmo primeiro, para depois ele atingir o orgasmo, né, logo a seguir ou até um pouco mais tarde, se ele tiver desempenho sexual para isso. Tá? Que essa é a grande proposta, né, dentro da relação sexual. Porque, como eu falei com você, o homem que atinge o orgasmo primeiro antes da mulher, ele entra naquela faixa chamada ejaculação precoce, né? Se repetir várias vezes, e então ele tem que passar por cunho psicológico, né? Orientação psicológica, tem que passar por efeito até de conversa maior com a sua parceira, para que os dois consigam ajustar, né, esse tempo, né, que se encontra desajustado para o homem. Então, é um jogo de paciência isso aí. E, finalmente, você tem a prega de pele, né, na letra K, que é chamada prepúcio. E esse prepúcio, ele cobre a cabeça do pênis, então você entra com uma cirurgia, conforme está a setinha aqui, ó, ele tem que cortar essa pele todinha, circundar a cabeça do pênis. Por isso que eu falo, essa cirurgia é conhecida como fimose ou circuncisão. Tira essa prega de pele representada pela letra K, que é esse excesso de carnosidade aqui, que é chamada de prepúcio. Tá? Tá aí. As funções, então, já foram estabelecidas para vocês aqui. Acredito que aqui tem O prepúcio nada mais é do que um elemento, uma prega de pele protegendo a cabeça do pênis. Algumas pessoas têm uma situação até de vantagem, né, que eles falam, porque o prepúcio, quando ele está presente, ele deixa a cabeça do pênis muito mais sensível do que o normal. Então, isso até numa relação sexual excita tanto a pessoa que ele pode atingir um orgasmo mais rápido. E isso, meio numa relação sexual, pode se revelar desvantajosa. Quando a pessoa faz uma cirurgia de circuncisão, ele expõe a cabeça do pênis, o que perde um pouco essa sensibilidade e aumenta o tempo dele na relação. Então, ele tem uma vantagem, né, nesse sentido. Tá? Que são as curiosidades que apontam para isso. E aqui eu torno a falar com vocês, existe um estudo aqui, que está em andamento aqui, falando que esse hábito de você tirar essa prega de pele da cabeça do pênis, que é feita pelo povo judeu, né? Porque todo judeu é circuncisado, isso é a cirurgia mais antiga do mundo, chamada circuncisão, que está na Bíblia, né? Que foi um pacto que Deus fez com Abraão, falando que todo o povo judeu tem que ser circuncisado. E isso está trazendo uma vantagem, vamos dizer assim, histórica em relação ao problema de prevenção de doença no câncer do colo uterino da mulher, né? Porque isso aqui pode armazenar, né? A presença do prepúcio pode armazenar determinadas bactérias que podem promover inflamações dentro do colo uterino feminino. E quando o homem é circuncisado, então há uma diminuição bem drástica dessas bactérias e, consequentemente, reduz os agravos, né, que podem acontecer no colo uterino. Agora, isso não é confirmado, isso é suspeito. Isso ainda está passivo de investigação. Mas é um fator, é uma notícia interessante aí. Como agem parte dos hormônios, você tem duas comparações entre uma menina e aqui um menino. Né? Repare que na menina aqui eu tenho dois hormônios interessantes, que é chamado hormônio folículo estimulante, né? Até a sigla está aportuguesada, né? Hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante. Os dois partem dessa glândula que fica na base do cérebro, chamada hipófise, ou glândula pituitária, ou glândula mestra. Tem 3 nomes isso aí. A glândula, o hormônio folículo estimulante, como fala, ele estimula o óvulo a crescer o tamanho dentro de uma bolsa chamada folículo. Então, essa bolsa vira uma espécie de uma bolha que migra para a superfície do ovário e se prepara para explodir e liberar o óvulo. Agora, quem faz essa bolha, essa bolsa, no caso, explodir, é esse hormônio aqui, o luteinizante. Então, assim que ele explode, ele libera o óvulo, e é fenômeno chamado de ovulação, portanto, o hormônio luteinizante, ele é conhecido popularmente como hormônio da ovulação, né, por essa capacidade dele romper o folículo e liberar o óvulo. Esse óvulo tem que cair nas tubas uterinas, né, e migra em direção ao útero, quando ele é fecundado, para iniciar uma gestação. No homem, o hormônio folículo estimulante, né, que é produzido também na hipófise, ele, como não está falando, ele estimula a formação dos espermatozoides na região lá do tecido, da região do testículo, né, que nós vamos ver mais para frente aí.
Essa é a parte interessante que tem. Viu? E como ele estimula a área dos testículos, os testículos reagem produzindo outro hormônio interessante, que é chamado de testosterona, que vai definir os caracteres masculinos, né? Como aumento da massa muscular, distribuição do pelos no corpo, né? Engrossamento das cordas vocais e assim sucessivamente. Então você tem esse parte num detalhe, né? Quer dizer, no homem, você tem a região do testículo, você tem os canais seminíferos, que são responsáveis pela formação das células germinativas. Então, depois desses canais aqui, onde os espermatozoides são produzidos aos milhares aqui, são encaminhados para o epidídimo, que fica armazenado aqui temporariamente. Depois segue a sua trajetória ao longo do canal deferente, e aí vem uma viagem, meu filho, para lá de 15 quilômetros, que é impressionante. Tá? É interessante que esses hormônios aqui atuam em cima das células de Leydig, né, que vocês vão ver aqui mais tarde, que é um tecido que reveste a parte externa dos canais deferentes, dos canais que são seminíferos presentes no testículo, e são responsáveis pela produção deste hormônio aqui. Ó. Sofre a ação do hormônio luteinizante, que é esse que está sendo localizado aqui também, né? Também ele tem um hormônio luteinizante também tanto na mulher como no homem, e passa a produzir esse hormônio chamado testosterona, que define os caracteres masculinos. O hormônio folículo estimulante, ele estimula a formação dos espermatozoides, e o hormônio luteinizante, ele estimula a produção do hormônio chamado testosterona, né, que define os caracteres masculinos. Aí você tem um detalhe anatômico dele, ó, tá? Dos elementos que são colocados. Você tem um canal aqui, que eu vou voltar aqui, ó. Você vê a complexidade, né? Porque o testículo aqui foi cortado, tirou um tampo, então você está vendo dentro dele a distribuição desses canais que tem uma dimensão gigantesca, né? E eles são totalmente assim, enovelados, né? Quer dizer, compactados dentro do testículo. Aqui você está vendo uma retirada do canal, quando ele puxou e passou por um sistema de microscopia, né? Aumentando o tubo seminífero, né? Esse tubo seminífero, portanto, mais perto ainda, né? Visto dentro de uma ótica microscópica, você visualiza essa parte aqui, que é interessante. Olha os espermatozoides aqui, ó. Isso aqui é a luz, né? É a cavidade dentro do tubo seminífero, onde os espermatozoides caem e migram em direção ao epidídimo, tá? Onde eles vão aumentar essa motilidade. Por enquanto, eles saem assim meio bobão, né? Pouco movimento da cauda, aquela coisa toda. Mas quando eles chegam no epidídimo e vai passando o tempo, o batimento flagelar dele é rapidinho. Até porque existe uma estatística falando que o homem consegue produzir 1.000 espermatozoides por segundo. Quer dizer, vai produzir espermatozoides assim no inferno, né? Diga-se de passagem. E nem por isso precisa ser tarado sexual. Tem gente que fala assim, meu Deus do céu, então tem que botar essa galera para fora o tempo todo? Não. Porque essa parte dessa produção que você tem, da mesma forma que ele produz, existe parte das células que elas são desmontadas também, né, deste efeito. Então não há essa necessidade de a pessoa falar, tem que fazer o sexo toda hora para botar ele. Não, necessariamente não. Né? Então vamos lá. Você tem então um tubo aqui, né, que é o canalzinho, chamado tubo seminífero, que parece uma parte que é um caninho enovelado. Você tem a chamada célula germinativa, né, esse processo na formação do espermatozoide que chama-se espermatogênese, origem dos espermatozoides. Você tem capilares sanguíneos que estão alimentando toda essa região tecidular aqui, ó, as células que são especializadas na parte reprodutiva. Você tem as chamadas células de Sertoli, que essas células de Sertoli, que elas sustentam os espermatozoides antes deles serem liberados no lúmen do canal seminífero, que é essa cavidade do canal seminífero, para migrar para o epidídimo. Ele é sustentado aqui temporariamente e depois ele se desprende. Então são células de sustentação tanto das células que estão espermátidas como dos espermatozoides. Então ele orienta essa fase de maturação, né, de formação dos espermatozoides, de modo que não haja atropelo de uma célula em cima da outra. Eles basicamente sistematizam essa dinâmica de produção dos espermatozoides dentro dos túbulos seminíferos. E você tem as células de Leydig. Né? As células de Leydig são aquelas células que são influenciadas pelos hormônios da parte do luteinizante, né, que o hormônio luteinizante se estimula essa célula de Leydig e ela é responsável pela produção de testosterona, que também é o hormônio que deflagra os caracteres sexuais masculinos, como o aumento da massa muscular, né, o aumento da pilosidade, a distribuição de pelos na superfície do corpo do homem, como é mais peludo do que a mulher devido à testosterona, por isso que ele tem barba, tá, muito pelo espalhado no corpo humano, devido à ação da testosterona, que ela é estimulante, né, a formação do crescimento dos pelos. E também
tem uma interferência na região da laringe, com o engrossamento das cordas vocais, que torna a voz do homem mais grave. Isso é uma interferência também de testosterona. Então tá ali, ó, para identificar túbulos seminíferos, células germinativas, né? Tem um capilar sanguíneo, que nutre essa galera toda aí, com os elementos presentes no plasma. Células de Sertoli, que são células de sustentação das células gaméticas masculinas. Lúmen do túbulo seminífero. E células de Leydig. Tá? Leydig. Interessante, são células que são produtoras de hormônios e que lançam a testosterona, que vai definir aqueles todos os caracteres masculinos. Essa imagem aqui é muito legal porque é um resumão em relação às fases da espermatogênese. Vamos estar dizendo gênese, origem dos espermatozoides. Como é que os espermatozoides são produzidos? Tem essas fases. É uma questão bem visada em vestibulares, viu, gente? Vocês fiquem atentos para isso. Ela tem 4 fases, né, de ação. Voltando à tela inicial, deu uma pequena queda de energia aqui, viu, gente? Com relação à parte da filmagem, mas vamos resgatar aqui de novo onde a gente parou, né? Que é a presença da formação dos espermatozoides. Deixa eu chamar a tela aqui de novo. Tela inteira. Vamos compartilhar e vamos que vamos. Vamos continuar isso aqui direitinho, que tem umas surpresas na vida aí. Intervalo para beber café. Começou, vamos ver. Aí, ó, aparece. Beleza. Então vamos lá. De novo, essa é uma imagem bem interessante, porque ela faz um resumão, né, da formação dos espermatozoides. É isso aí, ó. Você tem 4 fases na formação dos espermatozoides. É chamada fase de multiplicação, quando a célula simplesmente se limita a multiplicar, que são as espermatogônias. Tá? Tem a fase de crescimento, que ela aumenta o volume da célula antes de entrar em divisão. Depois eu tenho uma fase de maturação, em que as células fazem 2 divisões celulares consecutivas. E depois uma última fase chamada diferenciação, que ela deixa de ser uma célula esférica e ela toma o formato de um torpedo, né? É uma célula praticamente em formato de uma seta, para poder permitir que ela faça uma natação mais rápida no meio, né? Ela diminui a resistência dela durante os fluidos que ela nadam, né? Ao longo tanto do aparelho reprodutor masculino para sair, como também dentro do aparelho reprodutor feminino para até chegar no óvulo. Porque ele é um verdadeiro campeão olímpico e tem um formato como se fosse um míssil, né? Com capacidade dele de ser mais pontudo, então ele vai quebrando a resistência do líquido e vai nadando rápido. Porque é impressionante a velocidade com que o espermatozoide nada, né?
E é interessante que ele tem dois tipos de divisões celular. No início, ele atua numa divisão celular com mera multiplicação da própria célula, que é mitose. Então, da célula mãe, que é 2N, tem uma carga total, formam duas células filhas que também têm a mesma carga total da mãe. Okay? Então, se a mãe tem aqui, no nosso caso, tem 46 cromossomos, cada célula filha aqui continua com 46 cromossomos. Agora, ela se prepara para entrar na fase de formação dos espermatozoides, propriamente dito. Então, ela expande o seu volume celular, né? Ela praticamente dobra o seu tamanho. Depois, ela entra em meiose. E essa meiose 1, repare que ela passa de 2N para N. Então, é uma meiose que a gente chama de reducional, porque ele reduz pela metade. O próprio nome está falando meiose, reduz ao meio. Tá? E depois ele entra numa meiose 2, em que ela faz com que a quantidade de células filhas no final sejam 4 vezes maior do que a célula mãe. Mas todas elas têm metade da carga, enquanto que a mãe ela tem a carga genética 2N, que é uma carga diploide, as filhas têm uma carga N, que é uma carga haploide. Então, no somatório, se a célula mãe tem 46 cromossomos aqui, ela aqui se divide pela metade, 23, e aqui ela mantém de novo. É chamada meiose, no caso, é equacional. Aqui é meiose reducional, aqui é meiose equacional. Então, ela fica com 23, permanece 23 aqui e 23 aqui. E aí, depois aqui, ela entra na fase de diferenciação. A célula deixa de ser esférica, vai descamando, sofrendo algumas apoptoses, e vai tomando a forma de um torpedo, né? De uma forma de uma seta, que é o design espacial de um espermatozoide. Tá? Então, essa é a chamada fase da diferenciação. E aí tem os nomes de cada uma dessas células. Essas células aqui, como são células que vão dar origem à formação de novos espermatozoides, são chamadas espermatogônias, né? São mães do espermatozoide, né? Que são várias mães, e aí cada célula dessa vai dar origem a 4 espermatozoides. Aí, quando ela aumenta de tamanho, a fase de crescimento, ela é chamada espermatócito primário. Depois que ela entra em divisão celular, forma o que a gente chama de espermatócito secundário. O espermatócito primário, ele tem uma carga diploide. O espermatócito secundário, ele tem uma carga haploide. Cuidado com isso, gente, porque os vestibulares gostam desse assunto aqui. Aí vai formar uma célula temporária aqui chamada espermátides, né, que caracteriza o fim da meiose 2. Depois ela entra na fase de diferenciação até formar as células que são ativas, né, que vão participar da fecundação, chamada de espermatozoides. Todo esse fenômeno, essa sequência, né, de fase, multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação, são fases da espermatogênese. Muito solicitado isso em vestibulares. Portanto, é interessante que você tenha domínio e até faça um desenho esquemático disso aí para poder fixar melhor essas fases aí. Tá? Como está sendo indicado. Ó. Fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação e fase de diferenciação. As divisões celulares que ocorrem durante a fase da espermatogênese é chamada de mitose. E depois eu tenho uma meiose, que na realidade o próximo é chamado de meiose e se divide em dois grupos. Meiose 1, que é reducional, porque eu reduzi pela metade a carga genética da mãe. Isso aqui tem 46, ela passa a ter 23. E a segunda é uma meiose equacional, porque aqui continua 23 e continua 23 aqui embaixo também. Tá? As células, os nomes das células indicados pela célula, ali você tem a espermatogônia, tá bonitinho. Você tem a formação do espermatócito primário. Depois aqui é o espermatócito secundário. Você tem as espermátides, tá? E finalmente os espermatozoides. Isso é dominância e vocês têm que ter desse tipo de assunto aí, gente. Não pode esquecer esse nomezinho, não. Na etapa da formação de espermatozoide, está um efeito de detalhe. Então, você começa ali com a formação de quem são os elementos que se envolvem. Primeiro que na espermatogônia, né, que essa célula aqui é uma espermatogônia, então ela está sofrendo a diferenciação. Aqui repara que não é nem espermatogônia, aqui no caso é uma espermátide, porque na espermátide ela vai sofrer uma diferenciação para formar o espermatozoide. Então essa espermátide aqui, ela tem um Golgi, né, da formação do Golgiosomo, e tem um núcleo. Então, à medida que ela vai crescendo o Golgi vai sofrendo várias fusões, vai aumentando a produção de substâncias, né, que são enzimáticas, que vão ajudar o espermatozoide a entrar dentro do óvulo, né, ele tem que furar o óvulo para poder realizar o fenômeno da fecundação. Então, ele se prepara para isso. Então, o Golgi ele vai formando uma grande bolsa, e essa grande bolsa que vai formando passa a se chamar de acrosoma. Então, o acrosoma tem a sua origem do Golgiosoma, que ele vai fazendo fusões das suas lâminas e forma uma grande bolsa
de penetração. Aí vai crescendo também nessa célula, durante a atividade de diferenciação celular, o centríolo duplica aqui, passa para cá do efeito dele para formar o chamado corpúsculo basal, esse corpúsculo basal começa a crescer e dá origem a um flagelo. E a célula vai se descamando, olha, ela vai deixando de ser esférica e vai tomando o aspecto de um torpedo, né? Então aqui o flagelo vai crescendo progressivamente ao longo dessa diferenciação, né? O acrossoma também vai cobrindo toda a cabeça do espermatozoide, o núcleo já se posiciona de uma forma mais inferior para que ele possa realmente ajustar todo o formato espacial de um espermatozoide. As mitocôndrias começam a se alinhar também na base, na região chamada pescoço do espermatozoide. Essas regiões todas aqui estão indo embora, está descamando por uma espécie de uma apoptose. E depois ele desenha finalmente o modelo clássico na letra H, praticamente a finalização do modelo do espermatozoide. Depois ele dá o contorno e forma a cabecinha, né? Aí você tem as três regiões: a cabeça do espermatozoide, o colo do espermatozoide, que contém uma bateria gigantesca, né, de mitocôndrias, que são a usina que faz esse flagelo aqui bater rapidamente, né? E a força de locomoção dele é isso aqui. E três, a região chamada cauda ou flagelo, que é uma estrutura de locomoção, que esse é um chamado campeão olímpico, né, na sua formação. Então, essa é a parte legal que você tem dessa imagem aí. A fecundação passa por esses eventos aqui, que são também interessantes chamar a atenção de vocês, ó. Uma vez é atingida a região, porque ele cai na vagina, pede a Deus para sair de lá, porque ele está no inferno. Aí, quando ele chega no útero, ele descansa um pouquinho. Depois ele sai da vagina e fala, oh, graças a Deus, sai do inferno, né? Porque lá ele é queimado. A substância lá é ácida, mata uma grande parte dos espermatozoides, morre ali. Aí a galera que sai, descansa um pouquinho no útero, depois ele migra. E lá em cima, no útero, ele tem duas alternativas, ou esquerda ou direita, que a mulher tem duas tubas. Então ele não sabe onde é que vai, não. Então parte de uma galera vai para a direita, outra parte vai para a esquerda. E se o óvulo estiver presente na esquerda, quem estiver lá pode chegar. Então aqui você está vendo o espermatozoide chegando na superfície do óvulo. O espermatozoide em relação ao óvulo é como se fosse uma nave espacial chegando numa lua. A óvulo é que chega a ser quase 200 vezes maior do que o espermatozoide, em volume, tá? E em tamanho. Então a galerinha chega aqui. Mas o que é interessante, chega, né, em torno de 100, de 300 milhões são depositados na mulher, só chega em torno de 100. E só um entra. Quer dizer, esse espermatozoide que definiu a vida de cada um de nós aqui, moço, ele é muito valente, né? Como o pessoal diz na Bahia, ele é muito retado, né? Para enfrentar esses azares todos no caminho que ele tem que enfrentar, até ser o campeão olímpico de chegar e conseguir realmente penetrar, e ter força para penetrar, né, o óvulo, tem que furá-lo, né? E é um processo de desgaste muito grande que ele tem, e assim lançar seu patrimônio genético que está presente no núcleo dentro dela. Então, o que você tem vendo isso aqui, ó, ele tem que furar 3 camadas, né? Ele tem a chamada coroa radiada, né? Coroa radiada ou radiata, como está escrito aqui. Depois ele entra nessa região chamada zona pelúcida. Depois ele tem que furar a membrana do óvulo. E na membrana do óvulo existem glândulos corticais. Esses glândulos corticais, uma vez acionados, né, uma vez que ele entra aqui, ele provoca uma reação química de endurecimento imediato da membrana plasmática e não deixa nenhum outro espermatozoide entrar. Por isso que só entra um. Se entrar 2, é incompatível, então não há nem desenvolvimento da criança, porque ela fica triploide. Ela fica com 3 cargas gênicas, então é incompatível. Não vai gerar uma criança, não. Tem gente que fala assim, por que entra 2 espermatozoides no mesmo óvulo e forma gêmeos? Não é assim, não. Gêmeos é um problema de divisão celular, que assim que o ovo está fecundado bonitinho, a primeira divisão celular que ele tem, formam 2 células independentes que vão dar origem a 2 crianças. Assim como pode dar uma terceira divisão e formar até trigêmeos, né? A depender do caso, que é mais raro, mas já aconteceu isso, esse efeito. Mas é curioso que o próprio óvulo se defende de vários tipos de invasões do espermatozoide em relação ao seu interior. Porque assim que ele entra, né, entra em contato e consegue perfurar, como é esse momento que está aqui, né, que é o momento exato da chamada fecundação, que é essa penetração que vai daí, ele desencadeia uma reação química em toda a superfície, né, e libera essa substância que endurece a parede do óvulo e não deixa mais entrar nenhum espermatozoide. Então aqui conseguiu consagrar o campeão. Então deste efeito aqui, o núcleo masculino, que é chamado pronúcleo masculino, vai se juntar ao pronúcleo feminino, e essa junção do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino é chamado de anfimixia,
e forma, então, o ovo ou o zigoto, né, que são as fases que são colocadas. É interessante que na mulher, né, todos os óvulos delas estão fecundados, mas o nome correto na mulher não seria óvulos, seria ovócito secundário, ovócito 2 secundário, porque ela está numa fase congelada de divisão. Assim que o espermatozoide consegue entrar, ela continua essa divisão celular, complementa o processo dessa divisão no seu núcleo, define o núcleo, depois ele se junta e forma o zigoto. Aí, quando ele define a carga de divisão celular nesse núcleo da célula, aí sim ele passa a se chamar de óvulo. Mas isso aí já está em estágio de ela estar participando, envolvida no processo de fecundação. Como fica muito melindroso, né, e difícil até de entender entre a diferença de um ovócito secundário para um óvulo, a pessoa fala óvulo e morreu aí, né, que fica até mais fácil para entender. Mas é interessante que na mulher, né, ela não tem óvulos congelados, ela tem ovócitos secundários que estão em fase de dormência e eles só são ativados quando ela percebe, né, por essa reação aqui, ó, de penetração do espermatozoide, que ele tem um espermatozoide na jogada e que vai participar do efeito da fecundação. Aí ela finaliza essa divisão celular, aí de fato vira um óvulo definido, juntam-se os dois pronúcleos, né? Por que pronúcleo? Porque tem metade da carga genética. Aqui tem 23 cromossomos, aqui tem 23 cromossomos e vai fecundar e vai gerar uma carga em 46 cromossomos. Está aí, né? Formando os ovo ou o zigoto. Aqui nós temos outro detalhe também no desenvolvimento do embrião, para fechar o nosso assunto, que é isso aqui, ó. Todas as fases, desde onde é fecundado. Porque tem muita gente aqui que já cometeu um absurdo. Fala, onde é que o ovo é fecundado? No útero. Não é não, meu filho. O ovo é fecundado aqui, ó, nas tubas uterinas. Tem gente que já falou que é no ovário, de jeito nenhum. O espermatozoide não vai e volta, não é kamikaze para pular daqui, né? Para cair. Se ele cair daqui, ele cai na cavidade e some aqui, ó. Não tem nem como. Então, sempre a fecundação começa bem próximo ao ovário e também no início da tuba uterina. E tem gente que fala que fecunda na vagina. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi ovo ioiô desse para depois subir de novo, né? Não existe isso. A fecundação é sempre nas tubas. Então, vamos lá. Vamos começar com a letra A, né, que é a liberação do ovo, né, que ele acaba de ser liberado aqui, isso é o fenômeno da ovulação. E ele tem 3 camadas que o espermatozoide tem que furar. É a membrana plasmática, né, tendo aquela célula, aqueles grânulos de secreção que vai endurecer a parede da membrana assim que ele for fecundado. Tem a chamada zona radiada, indicada pelo número 2, que é essas células que são desprendidas aqui, que são frutos do arrastamento da saída dele de dentro do folículo, e a zona pelúcida, né, que é essa mediana aqui, ó, 3, zona pelúcida. Em B, você tem um fenômeno da fertilização. É quando os espermatozoides estão brigando entre si. Lógico que isso aqui está esquematicamente, né? Porque a imagem real não é essa. Da ideia é como se o óvulo fosse pequenininho. Na realidade, o óvulo é gigantesco. É como se comparasse uma laranja em comparação com um pedacinho de lã bem pequenininho, né, do efeito. É como se fosse assim, uma laranja comparado com um alfinete pequenininho. Seria esse tipo de tamanho, porque ele chega a ser 200 vezes maior do que o espermatozoide. Então aqui há uma briga entre eles. Isso aqui é um trabalho de fertilização. O campeão está esse aqui que está na frente, ó. Ele já conseguiu furar quase tudo. Depois acontece esse fenômeno na letra C, que é o fenômeno em que o pronúcleo masculino se funde ao pronúcleo feminino, e essa fusão a gente chama de ambimixia. Tá? E aqui depois, na fusão desses dois núcleos, pronúcleo masculino e feminino, forma a célula chamada ovo ou zigoto. Daqui para cá ela começa a entrar em divisão celular chamada mitose. E essa fase de divisão celular a gente chama de segmentação ou clivagem. De uma passa para duas, de duas passa para 4, de 4 passa para 8, de 8 passa para 30, para 16, depois 32, e vai depois nessa evolução, né, que acontece. Olha que legal, é por isso que é um gráfico bacana, ó. Essa fase de clivagem ou segmentação ocorre ao longo de toda a tuba uterina e leva de 4 a 5 dias. Se de 4 a 5 dias ele não sair daqui, ele não passa mais daquilo. Então ele vai haver uma fecundação fora das tubas, que a gente viu isso, que é um problema de gravidez ectópica, né, ou gravidez tubária, que é de alto risco na mulher, porque promove um aumento da tuba com rompimento e, consequentemente, uma hemorragia interna que mata a mulher. Tá? Então tem uma gravidez de risco, vai ser feita aqui. Então essa célula também é importante, que ela é chamada de mórula, é um maciço celular, né,
que sai daqui no início da parte do útero, ela continua expandindo, saiu da fase de mórula, ela tem uma expansão, ela forma uma cavidade interna dela, que essa cavidade chama-se blástula, né? E forma esse anel aqui chamado blastocisto, que vai dar origem ao embrião. E essa fase aqui chama-se blástula, tá? Os efeitos são colocados. E aí, no caso, nessa forma de blastocisto, né, como é colocado, ele se implanta na parede do endométrio do útero e essa implantação chama-se nidação. Assim que implantou, se fixou e ela começa a crescer, aí ela entra na fase de gestação. Vamos considerar que, mesmo com a fecundação, passando por essas fases aqui, o ato de ela ter fecundado e estar formando a mórula, estar formando a blástula, não é garantia que vai haver uma gestação. Que pode haver perda de 10 a 15% desse fenômeno aqui em alguns tipos de mulheres, então ela não engravida. Então o que vai acontecer? Essa perda vai fazer com que haja um trabalho hormonal de descamação disso aqui, em torno de 12 a 14 dias, essa parede interna desaba e cria o que a gente chama de fluxo menstrual e prepara a mulher de novo para uma possível gestação. É o processo cíclico que se repete. Tá? O espermatozoide do homem é depositado aqui, ó, na região vaginal. Ele tem que viajar por isso aqui, ó, passar pelo colo uterino, que é essa região aqui chamada colo uterino, passa pelo útero. Aí vem a galera fica na dúvida aqui, rapaz, agora para onde? Para a direita, para a esquerda ou para a direita? Né? Porque tem duas tubas. Então a galera que vem para cá dá sorte, ó, vai ter que nadar por isso aqui tudo. Embora tenha uma superfície até que facilita para ela, porque toda essa área aqui é ciliada, fica varrendo e vai puxando, vai auxiliando, né, o esforço do espermatozoide para ele viajar mais rápido e encontrar a amada dele aqui, ó, que a fecundação acontece aqui, ó, nessa região chama da ampola da tuba uterina. Porque esse fenômeno que está acontecendo aqui é crescimento do folículo, depois a ovulação. Então ela sai assim, ó. Né? Que esse aqui é o que a gente chama de um ovócito secundário. E é interessante que a mulher tem desses ovócitos secundários cerca de 300 mil aqui dentro, que é impressionante esse volume. 300 mil mais 300 mil, ela tem a capacidade de produção de 600 mil óvulos, ovócitos secundários. Né? É como se ela tem a capacidade de produzir 600 mil crianças. Deus que me livre e guarde. Né? Graças a Deus isso não acontece. E durante a vida dela toda, ela não usa mais do que 1000. Então, desses ovos acaba com o tempo até envelhecendo e morrendo. Tá? Mas aí os médicos apontam que a melhor fase da mulher engravidar é entre 20 a 30, até 35 anos. Porque os ovos da mulher têm a idade dela. Se ela tiver um filho com 22 anos, esse óvulo que está saindo aqui tem 22 anos de espera. Se essa mulher tiver um segundo filho com 28 anos, esse óvulo aqui tem 28 anos de espera. Se esse óvulo aqui sair daqui com 35 anos, meu filho, ele já sai de bengala. Cadê ele, que tem 35 anos de espera? Né? É complicado isso aí. Então, E hoje a mulher, no caso, ela está, como é que a gente fala, mais propensa a se formar, sabe, definir a vida dela direitinho, do que ser aquela coisinha de falar assim, não, casa novinha, tem filho novinha, não. A mulher hoje cai num trabalho desgraçado, porque há uma sobrecarga muito grande na mulher, que o bichinho que sofre, meu filho, fala sério. Porque hoje ela tem que estudar, tem que tomar conta da casa, se ela casar, né? Ela tem que tomar conta da casa, conta do marido, conta dos filhos e conta também do trabalho que ela tem. Então, 5 coisas. Então, haja coração, viu? Por isso que hoje os problemas cardíacos na mulher também estão pau a pau com o homem. Na década de 1950, 1960, a frequência de problemas cardíacos era de 10 para 1. Né? Quer dizer, 10 casos masculinos para 1 caso feminino. Hoje a frequência de casos, problemas cardíacos, está 1 para 1. Né? Porque a mulher assumiu mais incumbências sem diminuir as outras incumbências. Né? Então ela tem que ter muito cuidado na escolha do parceiro. Tem muito parceiro que é chato, dá trabalho, né? Então, como dizia aquele lema, antes só do que mal acompanhado. Porque o companheiro que é companheiro não trava a pessoa de crescer, ele tem que fazer a pessoa realmente deslanchar na vida. E tem gente, às vezes, que gera ciúme, né? Tem medo, que é um problema, que é o que um homem morre de medo é de mulher independente. Isso é um fato. Né? Porque a mulher fala assim, não preciso de você para conseguir vencer na vida, que eu tenho minhas coisas pelo esforço próprio. Isso para alguns homens que são machistas, né? E falam, eu tenho minha mulher na mão, minha mulher, eu segurei ela na rédea firme. Isso aí, palhaçada. Porque hoje não está valendo isso, porque tudo está difícil nesse mundo, somente viver nesse país nosso, né? É complicado. Então é isso aí, gente, que vai acontecendo.
tá? Eu acho que é interessante, que a letra G aqui mostra blástula, né? E aqui a presença de um blastocisto no momento de implantação, e essa implantação aqui é chamada de nidação. O nome é até bonitinho, nidação, porque forma um ninho, né? Ele se ajusta carinhosamente no endométrio e começa todo um trabalho, né, de abastecimento desse ovo aqui, para que ele tirar tudo da mãe. Aí, meu filho, ele tira tudo da mãe. E aqui ele funciona quase como um parasitinha, né, entre aspas aqui, porque vai se sustentar toda a partir do que a mãe tem disponível para ele. Então, valeu, gente. Muitas graças pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa gravação. Desculpa a interferência, viu, desse efeito que foi colocado aí, porque deu um piquezinho de energia aqui, mas já foi corrigido em breve. Estudem direitinho, façam as atividades que a gente tem do estudo dirigido, que eu vou encaminhar para vocês depois no caderno, tá? E qualquer discussão, qualquer problema que a gente tem em relação a esse assunto que não ficou muito bem definido, a gente faz em sala. Valeu? Vou fechar aqui. A gente volta aqui. Capriche na organização no caderno de vocês, seguem os exercícios em relação à revisão programada de biologia, o RPB, né, que são colocados em sala, evitem os atrasos, tá? Para evitar esse negócio aí. E aí, que Deus abençoe vocês, se cuidem direitinho para que a gente possa realmente fazer um bom trabalho. Daqui a pouquinho, depois, mais tarde, a gente se encontra, viu? Um abraço a todos vocês. Em té. Em té.